nós iremos falar sobre dois dos mais importantes combustíveis fósseis, o petróleo e o gás natural. Nós somos educandos da segunda série do ensino médio do Colégio Belar Nossa Senhora do Patrocínio. E esta videoaula foi proposta pela Idarlene, nossa professora de Geografia. Então vamos lá? Primeiramente falaremos sobre o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática, acumulados no fundo de oceanos primitivos e cobertos por sedimentos, onde se encontrava baixo suprimento de oxigênio. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram-no em massas homogêneas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo, que se formam junto da formação de rochas sedimentares. Uma das suas peculiaridades é a migração, ou seja, se ele não encontrar formações rochosas que, por serem impermeáveis, o prendam, sua movimentação no subsolo será constante, podendo ter a possibilidade de aparecer à superfície. Os lençóis petrolíferos ocorrem em cavidades que podem atingir até 7.000 metros de profundidade no continente ou em plataformas submarinas. O petróleo é um líquido oleoso, insolúvel em água e mais leve do que ela. Sua coloração pode variar entre pardo, escuro e negro. O petróleo é uma mistura complexa de inúmeros compostos orgânicos, com predominância quase absoluta de hidrocarbonetos. Sua composição química varia de acordo com sua procedência. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos associada a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio. O petróleo é a fonte de energia mais importante. Constitui a matéria-prima da indústria petroquímica, é responsável pela manufatura de milhares de produtos de consumo diário, tais como plásticos, adubos, corantes, detergentes, álcool comum, acetona, gás hidrogênio, entre outros. Quando refinado, fornece combustíveis, lubrificantes, solventes, material de pavimentação e muitos outros produtos. Os combustíveis derivados são mais da metade do suprimento total de energia do mundo, tanto pela combustão direta quanto pela geração de eletricidade. O petróleo fornece iluminação para muitos povos do mundo. Seus subprodutos são também utilizados para a fabricação de tecidos sintéticos, borracha sintética, sabões, detergentes, tinta, plásticos, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, entre outros. Os maiores produtores de petróleo são Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, México e Inglaterra. Porém, as maiores reservas de petróleo, mais de 50%, estão nos países banhados pelo Golfo Pérsico. A produção brasileira de petróleo satisfaz metade do que é consumido. A outra metade é importada principalmente dos países árabes, como fazem os demais países industrializados. As reservas já conhecidas e as que poderão ser ainda descobertas dão ao petróleo uma extraordinária importância, que se estenderá por todo o século XXI. As maiores jazidas petrolíferas conhecidas e exploradas localizam-se principalmente nos Estados Unidos, México, Venezuela, Rússia, Malásia e particularmente no Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. A crise do petróleo vem ocorrendo desde a década de 1970, quando foi descoberto que o petróleo é uma fonte esgotável. Desde que o petróleo foi descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante, principalmente na atual sociedade industrial e de consumo. Em 1973, como via de protesto ao apoio que os Estados Unidos davam a Israel durante a guerra do Yom Kippur, no qual os países membros da OPEP
supervalorizaram o preço do petróleo. Em apenas 5 meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do produto aumentou 400 vezes, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa, e desestabilizando a economia por todo o mundo. Já em 1979, durante a crise política no Irã, que desorganizou o setor de produção do país, e logo em seguida a Revolução do Irã, travou-se guerra entre o mesmo país e o Iraque, que reduziram a produção de petróleo e causaram um aumento do preço do produto, já que os dois eram os maiores produtores e a oferta de petróleo ficou reduzida no mercado mundial. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização internacional formada por países que são grandes produtores de petróleo. Seus principais participantes são, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. Já na África, Angola, Argélia, Líbia e Nigéria. E na América do Sul, tem-se Equador e Venezuela. As vantagens do petróleo são: o petróleo tem uma das mais altas densidades de energia, a fácil disponibilidade, infraestrutura de transportes e uso. É crucial para uma ampla variedade de indústrias. É fácil de refinar. Constante fonte de alimentação e confiabilidade. Porém, temos também as suas desvantagens: a emissão de gases de efeito estufa, a poluição da água e da terra, o crescimento do terrorismo e da violência, que se enriquece por meio da venda de petróleo, emissões de substâncias nocivas, como dióxido de enxofre, que causa riscos à saúde entre a população circundante, e a conhecida terrível chuva ácida. Conduz à produção de materiais muito perigosos e tóxicos durante a refinação. As vantagens do gás natural são que possui menos contaminantes que outras fontes de energia, como o óleo diesel, a produção de uma combustão mais limpa, com menor quantidade de emissões de CO2. Contribui também para a redução do desmatamento ao substituir a lenha, a maior facilidade de transporte e manuseio se comparado ao GLP, que exige grande infraestrutura. Não requer estocagem, eliminando os riscos de armazenamento de combustíveis. Proporciona maior segurança em caso de vazamento, porque é mais leve do que o ar e se dissipa rapidamente pela atmosfera, favorecendo o uso doméstico. Ajuda também no rendimento do motor. As desvantagens do gás natural são: apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão. Por ser mais leve do que o ar, tende a se acumular nas partes mais elevadas quando em ambientes fechados. Por se tratar de um combustível fóssil, ele é uma energia não renovável, portanto finita. Em caso de fogo, em locais com insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado monóxido de carbono, altamente tóxico. Pode causar grandes impactos ambientais quando ocorre vazamentos em plataformas e gasodutos. E em seu refinamento, tem a liberação de contaminantes altamente tóxicos que se liberam. Além disso, há os problemas gerados por seu uso nas usinas termoelétricas, em especial a necessidade de um sistema de resfriamento, causando desperdício de água e as emissões de poluentes atmosféricos,